A gente sabe que muita gente que vai à igreja é secretamente ateu sem admitir ou sem se dar conta. Mas você sabia que tem também igrejas para ateus? Igrejas ateístas? Como assim, Mateus? Isso faz sentido? Pois é, e não é de hoje, já tem mais de uma década que isso existe. Nesse vídeo eu vou revelar para você do que se trata e o que eu penso sobre isso. As chamadas igrejas ateístas são instituições que fazem atividades semelhantes àquelas das igrejas tradicionais religiosas, porém sem a crença em outro mundo, sem o elemento sobrenatural ou teísta ou mesmo deísta. É uma maneira de pessoas que não têm fé se reunirem e praticarem apoio emocional, cantos, testemunhos, entre outras atividades. As mais famosas são a Sunday Assembly, que foi criada em 2013 em Londres pelos comediantes Sanderson Jones e Pippa Evans, e a Oasis. Essas instituições poderiam ser chamadas de outra coisa, na minha opinião, porque quando você chama igreja, não é tecnicamente preciso e ainda é uma herança dessa tradição religiosa, como se eles estivessem quase chegando a Deus, digamos assim. É a maneira que, por exemplo, um bispo da Inglaterra viu essas atividades. No entanto, elas poderiam ser chamadas de humanismo cultural, como o filósofo Alain de Botton, que criou a The School of Life, afirmou. Seria uma maneira mais precisa e desvincularia essas práticas da noção tradicional de igreja. É um centro de atividades em grupo, um centro de promoção do humanismo, de uma espiritualidade laica. Eu penso que isso acontece muito porque os seres humanos têm uma forte necessidade de comunhão, uma forte necessidade de entrar em contato com outros e de pertencer a grupos, como já dizia o Aristóteles na Política. Para você viver sozinho, você precisa ser um animal ou um deus. Por outro lado, esse é um reflexo do fenômeno da morte de Deus, já profetizado lá atrás por Nietzsche, por outros pensadores, que diz respeito ao declínio daquilo que foi considerado fundamental ou mais sagrado na nossa tradição ocidental, o cristianismo, os dogmas centrais dessa religião e esse Deus. Mas Nietzsche já dizia que as pessoas que vão à igreja estão frequentando os túmulos de Deus, mas não sabem. E que por muito tempo o Deus assassinado ainda deixaria sua sombra, assim como por muito tempo Buda deixou a sua sombra na civilização. É o que ele fala lá, por exemplo, no livro A Gaia Ciência. Então é um processo muito longo, mas eventualmente eu penso que a religião vai desaparecer. E esse tipo de movimento de criação de centros laicos de atividades semelhantes a atividades praticadas em igrejas, faz parte desse fenômeno gradual. Vamos ver o que diz uma reportagem de janeiro deste ano de 2024. Congregações seculares atraem americanos não religiosos. São as igrejas sem Deus. Jack Frost, que escreveu, é professor assistente de Sociologia na Universidade Purdue, nos Estados Unidos. Testemunhos compartilhados, canto coletivo, meditação silenciosa e rituais de batismo. Todas essas são atividades que você pode encontrar em um culto cristão em uma manhã de domingo nos Estados Unidos. Mas como seria se os ateus se reunissem para realizar esses rituais? Hoje, quase 30% dos adultos nos Estados Unidos dizem não ter afiliação religiosa e apenas metade frequenta regularmente cultos. Mas nem todas as formas de igreja estão em declínio, incluindo as congregações seculares ou o que muitos chamam de igrejas ateístas. Como socióloga da religião que passou os últimos 10 anos estudando comunidades não religiosas, descobri que as igrejas ateístas servem muitos dos mesmos propósitos que as igrejas religiosas. O seu crescimento é uma prova de que o declínio religioso não significa necessariamente um declínio na comunidade, no ritual ou no bem-estar das pessoas. Ela afirma que existem diferentes tipos de congregações, assim, com diferentes visões. Tem certas congregações que são para as pessoas que querem
ter experiências de iluminação com experimentação psicodélica, outras para pessoas que querem acreditar numa vida após a morte, e não apenas para pessoas que são de cunho naturalista e materialista, que geralmente é o caso da maioria dos ateus. Mas, especificamente a Sunday Assembly, ela afirma: e a Oasis celebram explicitamente as identidades e crenças dos ateus, embora nem todos os participantes se identifiquem como ateus. Testemunhos e atividades exaltam valores como o pensamento racional e as filosofias materialistas. Existem também comunidades humanistas e éticas de longa data que promovem visões de mundo seculares e proporcionam cerimônias seculares para grandes transições de vida, como nascimentos, funerais e casamentos. A Associação Humanista Americana, por exemplo, descreve os seus valores como bom sem Deus, mas tem havido um aumento recente de congregações seculares que imitam explicitamente organizações e rituais religiosos para celebrar visões de mundo ateístas. Muitos têm apenas 1 ou 2 capítulos, como a Igreja Ateísta de Seattle e a Igreja do Livre Pensamento do Norte do Texas. No entanto, a Sunday Assembly e a Oasis têm redes com dezenas de capítulos, e a Sunday Assembly foi apelidada de primeira mega-igreja ateia. Bom, em parte eu não gosto muito disso, porque isso de certa forma já impele as pessoas a uma determinada maneira de pensar, mesmo que não seja um credo religioso, especialmente nesses outros casos que tem promoção de ideias de vida após a morte ou experimentação psicodélica para iluminação, o que quer que seja. Isso já, de certa forma, induz as pessoas a pensarem de um determinado modo coletivamente pautado. É porque eu também não sou um ateu desse tipo, de buscar congregações. Eu sempre fui muito preocupado em formar o meu próprio pensamento. Claro que, por ser da filosofia, isso é algo que talvez seja muito mais meu do que de outros ateus. Reuniões para debates, colóquios, celebrações da vida, o que quer que seja, sem uma imposição de ponto de vista particular, eu acredito que seja benéfico e com certeza superior às igrejas religiosas. Mas é melhor que a gente não chame de igreja e que as pessoas parem de chamar isso de igrejas ateístas. Mas eu penso que é um movimento natural de, aos poucos, ao longo de séculos, as igrejas irem dando lugares a esse tipo de coisa. E também é muito importante que não haja uma hierarquia. O que eu li na reportagem é que, de fato, essas congregações buscam não estabelecer nenhuma hierarquia, não determinar ninguém ministro ou pastor, para não haver esse tipo de relação problemática que há, né, da relação do sacerdote com o crente nas religiões. É também um perigo para que as pessoas fiquem atentas. Há muito perigo de, por exemplo, algo assim se tornar uma seita. Diz a pesquisadora que os sociólogos da religião chamam estas práticas de sacralização do secular e espiritualidade secular, atividades que permitem às pessoas não religiosas expressar as suas crenças partilhadas e cultivar um sentimento de pertença e propósito. Um exemplo é o canto coletivo, emprestar um aspecto familiar dos serviços religiosos, que pode dar aos membros uma sensação de transcendência. Como eu digo no meu livro Ser Ateu, a espiritualidade não é um monopólio das religiões. A espiritualidade é algo que diz respeito ao ser humano. O ser humano nesse universo tão misterioso, tão belo, tão perplexificante, e com a sua capacidade de pensamento abstrato, a sua capacidade de sentir fortes emoções e a sua inesgotável curiosidade, a sua busca pelo porquê das coisas. Você já pensou em ter acesso a uma fonte constantemente atualizada de conhecimento filosófico, com novos cursos, como o curso sobre a obra de Friedrich Nietzsche, com leituras de obras e comentários de livros inteiros, assim como ter desconto em cursos fora do YouTube? Eu estou falando da assinatura do meu canal do YouTube, que é mais barato do que um lanche na esquina. Custa apenas R$5 por mês, 15 se você quiser ter aulas comigo por Google Meet, aulas mensais. Se não, R$5 por mês você já vai ter acesso a tudo isso, além de participar de um grupo com pessoas que vão estar agregando e debatendo e refletindo sobre esses conteúdos, trazendo outros repertórios e aprofundando os seus intelectos
coletivamente. Se você se interessa em desenvolver o seu potencial intelectual, cultivar a filosofia como um hábito na sua vida, torne-se um membro do meu canal. É apenas R$5 e você pode fazer isso agora mesmo, aqui embaixo, clicando no botão Seja Membro, para não esquecer. Eu vou deixar aqui na descrição essa e outras reportagens sobre esse tema. Então, para resumir, é natural que isso ocorra, porque a religião vai eventualmente desaparecer, mas você não precisa frequentar um desses lugares para ser ateu, você não tem que pensar igual a ninguém, particularmente para ser ateu, assim como você, se participar de algum evento ou congregação desse tipo, deve tomar cuidado para não se ver preso em uma seita ou em qualquer tipo de manipulação ou então em qualquer tipo de pseudociência. Assim como é melhor que não se chame mais de igreja para ateus, porque não faz sentido essa expressão, ela é basicamente uma contradição. É melhor que se chame de congregação de humanismo cultural ou congregação de espiritualidade secular. O que você pensa disso? Você frequentaria uma congregação de espiritualidade secular? Comente aqui embaixo, deixa sua curtida e até o próximo vídeo.